queridas irmãs, queridos irmãos. Certa vez, espantaram-se os discípulos do Cristo quando ouviram do Senhor certas palavras bastante incisivas. Que diziam aos que ouviam-na, ou aos que as ouviam, que ninguém conseguiria transformar-se adequadamente. As palavras são outras, mas o significado é este. Se não comesse da sua carne, comer da própria carne do Senhor era a recomendação de Jesus. Naturalmente que de forma figurada, mas que os discípulos que não tinham entendimento profundo imaginavam como deveria ser isto. E então voltam a perguntar ao Senhor deste alimento. E o Senhor volta a dizer que é necessário comer a própria carne do Senhor. E seja porque eles não soubessem como fazer isso, seja porque eles imaginassem o que significa comer a carne do Senhor, comentam a Jesus, porque viram que vários seguidores de outros profetas que acompanhavam aquele grupo, ao ouvirem estas palavras, se chocaram. E vendo o rigor delas, foram embora. Discípulos que ali permaneceram ao lado do Cristo disseram então: Senhor, como é dura esta palavra. Dura. Dura por quê? Porque naturalmente estavam imaginando que andar à sombra de Jesus era suficiente. Que estar nas proximidades dos seus caminhos, gritando o nome dele, aplaudindo, falando dele para os outros, era tudo quanto bastasse. Estavam imaginando que ir aonde ele estava curando ou fazendo presença nos lugares, isso lhes garantia privilégios. Conta-nos Humberto de Campos que alguém vendo Jesus com todo este poderio, com toda esta popularidade, judeu naturalmente criado nos interesses materiais das trocas e negócios, este procura o Senhor, vislumbrando que quando aquele homem se tornasse o importante, ele gostaria de estar por perto. Porque fatalmente, ao tomar o poder, aquele senhor usaria os seus amigos mais chegados para lhes dar os cargos principais. Quero também estar contigo. Quero também estar próximo. Quero também. A hora que sobrar algum, eu poder dividir, eu estar na soma dos que vão pegar um pedaço. Conta-nos Humberto de Campos a respeito desse rapaz. E ao perguntar a Jesus quais seriam as obrigações daqueles que devessem estar por perto, começa a descobrir que
Em momento algum ele iria mandar em ninguém. Em momento algum ele seria mais do que alguém. Em momento algum ele descansaria ou seria servido por alguém. E naturalmente, como ele vê que o que ele ia ganhar somente como posto ou condecoração era suar bastante, aquilo não condizia com seus interesses. Então, mais fácil imaginar que aquele não era o Messias verdadeiro. Foi procurar outro. Assim acontece também nessa questão que citávamos antes. Muita gente se acerca do Senhor naquele tempo e hoje, se esquecendo de que não basta andar à sua sombra, não basta empurrá-lo, não basta ficar escutando a sua voz, é preciso comer a sua carne. Jesus usa essa expressão poucas vezes no Evangelho, mas talvez não haja outro lugar das Escrituras onde o que ele significa para a humanidade seja mais claro. E é muito simples entender como isso funciona. Você pega um dente de alho, um só, descasca o dente de alho, põe dentro do seu sapato. Também ajuda a combater o chulé. Põe uma meia, ou duas, se quiser. Coloca os pés do sapato e sai para fazer o que você tem que fazer. Com o dente de alho dentro do sapato, você vai caminhar por onde for, vai ficar sentado trabalhando, e você vai perceber que uma das primeiras coisas que vai acontecer com você é quem chegava muito perto de você já não se acerca. Não porque são vampiros, porque vampiro é que tem um negócio, Drácula lá é que não gosta do alho. Mas porque o seu hálito é alho, o seu odor é alho, sem que você o tenha comido. Imagina quando você ingere o alho. Você se transforma de verdade em um grande dentão de alho assim, que por onde passe deixa a marca. A mesma coisa acontece com quem se alimenta de outros produtos. Cada produto carrega consigo suas características. E essas características caem na corrente sanguínea, no processo da digestão, e se transmitem para todo o seu organismo. A pessoa que bebe cerveja sabe que sua cerveja. A pessoa que come carne sente o odor da carne quando urina. E sente também nos processos da digestão a produzirem um mau odor da podridão quando evacua. Faça um teste você com aspargo. Um legume muito gostoso, uma planta bastante apreciada. Compre aspargo e coma no almoço ou na janta. E observe o odor quando você, 2 horas depois, 1 hora depois, for urinar. Não há nada de errado com o seu organismo. Mas se você estiver distraído, pode achar que está com algum problema. Porque o seu organismo, naturalmente, ele vai
trabalhar com estes produtos, e estes produtos vão tingir o seu ser com as suas características. E isso acontece sempre. É que em alguns casos nós não percebemos por quê. Que diferença o chuchu pode fazer na sua vida? Pura água. Quase nenhum. Nem perfume ele tem, nem cheirinho tem. Que diferença um pé de alface que você coma pode fazer em você? Também pouca. Mas estamos falando de algumas coisas que, por fazerem essa diferença, você vai notar. Quando Jesus fala que é preciso comer a sua carne, ele está dizendo exatamente que ninguém estará entendendo quem ele é e o que ele propõe se nós não incorporarmos o que ele é em nosso ser. Forma bastante fácil de fazer, figuradamente, quando a gente come. Que a partir daquele momento, você vira o alho, você vira o aspargo, você vira o tonel ou você vira a chaminé. Tem gente que fuma feito um condenado, e depois, para ninguém perceber que ele fumou, para ninguém, nem Sherlock Holmes, nos seus melhores dias, conseguiu descobrir isso. Põe uma balinha de hortelã na boca, pronto. E o crime está encoberto. Parece, se é que é verdade, eu não sei, não é? Mas contra a tradição que o avestruz, quando se vê em perigo, enfia a cabeça debaixo da terra para se esconder. E acha que está salvo. É mais ou menos parecido. Porque a pessoa se torna o cigarro que fuma. E não a balinha de hortelã que faça disfarçar isto. Nem banho disfarça isto. E você só vai perceber isso depois que parar de fumar. Porque aí o seu cheirador está tão afiado que pode ter feito 2 dias que o fulano passou ali na sua casa, você entra e sabe que alguém que fumava estava lá. Mas para quem quer se enganar, a balinha de hortelã parece perfeito. Agora, como vai fazer para esconder o cabelo cheirando, a roupa cheirando, os dedos amarelos, o bigode cor de caju? Porque tudo muda, a cor muda integralmente. Até mesmo a estrutura da pele da pessoa é outra. Porque ela incorporou nela o quê? A nicotina e os outros 480 e poucos produtos químicos nocivos ao organismo. Jesus fala isto. Quem quiser entender-me, quem quiser me seguir, não conseguirá fazer isso se não comer a minha carne. Quando chega o dia da despedida, Jesus reúne os seus amigos ao redor da mesa. E mostrando que isso era um símbolo, mas um símbolo verdadeiro, que era tão importante, que preservava naquele instante esse momento. Relata a tradição que ele pegou o pão e dividiu. E disse aos seus amigos: esta é a minha carne. Comei-a. Naturalmente ele não ia arrancar um pedacinho porque ia fazer falta no que os homens estavam preparando para ele depois. Mas ele simboliza, como ele fala: fazei isso em minha homenagem. Esta é a minha carne. E passa, segundo a tradição,
o vinho e bebem todos. Esse é o meu sangue. E os homens fizeram uma fantasia, quase um cenário de teatro hoje, desde aquele tempo, achando que basta fazer isso, basta engolir um floco de farinha e beber uns golinhos, que já está salvo. Não é isso que Jesus disse. Ainda que sejam respeitáveis todas as tradições de todas as crenças, não é isso o que o Senhor falou. Comam a minha carne, cheirem o meu cheiro, façam o que eu faço. E isso dói. Porque é muito mais fácil para os molengas da vida como nós fazer de conta que sentamos, levantamos, que ouvimos palestra, que falamos de Jesus, que conversamos de Jesus, que vamos na sombra de Jesus, mas que não queremos nos alimentar dele. É muito mais fácil fazer de conta. Entrar nas igrejas, nas religiões, pagar dinheiro, dar coisas. Não foi isso que Jesus pediu. Jesus pediu que nós o devorássemos, que ele fizesse parte das nossas células. Que esse alimento que ele oferece estivesse impregnado em nosso ser, fosse o nosso hálito, o nosso suor. Que nós passássemos e por onde andássemos o perfume que Jesus significa em nossa vida, denunciasse a sua presença. Como poucos, mas vários fizeram. A presença do Senhor, pela esperança, pelo carinho, pela compaixão, pelo dever cumprido. Que qualquer um pode identificar aonde estiver andando, porque é inconfundível. O amor do desinteresse, o não desejar ser mais que ninguém, o servir por esperança de que o outro seja melhor, sem querer ser melhor que o outro. O de aguentar o desaforo dos outros, de sorrir, agradecendo a ofensa. Todo mundo sabe quando Jesus faz a diferença na vida de uma pessoa, porque esta pessoa é diferente. Não é um ator de carnaval, não é um membro de uma escola qualquer que vai descer a avenida por 1 hora de desfile. Então, Jesus fala isso aos seus amigos. Jesus dá o pão como simbolismo deste encontro. E então os homens dizem a ele: Senhor, como é dura esta palavra. Dura. Por que é dura? Porque esta palavra transforma aqueles que não gostam do estilo de vida, do tipo de pessoa que são, mas isso exige força. O cristianismo, engana-se quem pensa diferente. O cristianismo verdadeiro, o cristianismo de Jesus, não é para todo mundo. O cristianismo do Cristo é para pouca gente. Ainda que ele se espalhe por uma grande quantidade da humanidade. Mas porque para ser cristão, como Jesus recomenda, é preciso ter coragem.
coragem para enfrentar a fome, coragem para ser pobre por escolha, coragem para não ter medo dos arrogantes e não ser como eles, para não revidar o mal como o violento agride a vítima, para perdoar o agressor sem desejar igualar-se a ele. É preciso coragem, muita coragem, que vai muito além de você ter paciência com o seu vizinho. E aqui hoje temos muitas pessoas que vão ter problemas desse tipo, ou já tiveram, ou têm agora. Paciência com aquele que está criando um probleminha, paciência com quem está fazendo o que não devia, atrapalhando o seu sossego. Se nós não conseguimos ter paciência, como seremos heróis da renúncia? De um cristianismo autêntico, que é duro sim, quando você entende a grandeza dele. Nós estamos sentados aqui hoje, falando de um evangelho para todo mundo. Mas nos esquecemos que isso só foi conquistado porque quem veio implantá-lo morreu como morreu. O que teria acontecido desse cristianismo se Jesus tivesse pedido desculpa? Bem, não é bem assim. Se o negócio ia ser crucificado, eu mudo algumas coisas. Eu escrevo de novo, falo de novo outras coisas, e assim a gente fica tudo em paz. O que seria desse cristianismo se os pobres, escravos, miseráveis, ladrões, prostitutas, reformados, não aceitassem pagar o preço de serem cristãos convictos, mesmo diante da crucificação, mesmo diante do extermínio na arena dos circos, mesmo diante de se tornarem luzes incandescentes pelas ruas de Roma. Estamos sentados diante de um computador, em casa confortável, estamos sentados aqui, com ventiladores que nos aliviam o calor, bem vestidos, depois de termos almoçado. Seríamos cristãos mesmo se estivéssemos numa masmorra? Seríamos cristãos se tivéssemos de verdade presos a ferros? Com um algoz, com uma espada incandescente para cegar-nos? Seríamos cristãos se víssemos nossos filhos com as unhas arrancadas para que nós renegássemos a nossa fé? Este preço, que não é cobrado de nós, foi cobrado de centenas de milhares de nossos irmãos, graças aos quais, de verdade, hoje somos cristãos. Tão forte foi o exemplo que deixaram, que aquilo que era a religião inimiga tornou-se a religião de todo o império. Sofreu todas as distorções, é verdade, mas ninguém há como negar a sua imponência. E isto é história. É história. Porque se isso fosse exigido dos cristãos de hoje, Jesus estaria muito mal servido. Porque os cristãos de hoje são moles, na sua maioria. Não resistem a uma dorzinha, não resistem a um revés no seu trabalho, não resistem a um problema afetivo, um problema emocional. Resistiriam ao leão? Se não conseguem resistir
a um problema qualquer que venha de maneira inconveniente a incomodá-lo, que não pode ter nenhuma dorzinha que corre para Jesus, para Deus, para quem quer que seja, vir resolver o seu problema? Nunca, pessoalmente falando, nunca ouvi alguém que veio procurar um tratamento espiritual dizer: eu vim aqui agradecer a Deus pela dor que eu tenho. Nunca vi isto. São 16 anos de tratamento nesta casa. 16 anos de pessoas que vieram pedir a Jesus que os cure, o que é muito justo. Não estamos criticando quem faz isso. Só estamos colocando as coisas uma diante da outra. Ainda que eu saiba que no coração de muitos que já passaram por aqui, este sentimento estava vivo. Mas nunca alguém chegou e disse: eu venho aqui, não venho para Deus me curar, não. Eu venho aqui agradecer a doença que eu tenho, o problema de saúde que me fere, porque este problema eu sei que vai me ajudar. Queremos sempre solucionar a coisa do melhor modo, significando isso dizer que da forma mais rápida, mais barata e menos complicada para mim. Não posso esperar muito, tenho coisas para fazer ainda hoje. Conversando com uma pessoa que veio no tratamento de manhã, essa pessoa dizia assim, no meio da conversa: não, é que eu fico muito nervoso. Eu fico muito ansioso porque eu tenho um negócio que está indo muito mal. E esse negócio muito mal eu tenho que vender, mas eu não consigo vender, então eu fico ansioso. E eu dizia para ele: o senhor tem um negócio que anda muito mal. O seu negócio está indo muito mal, é o senhor que está destruindo ele. Ai, mas será que eu vou conseguir vender? Eu preciso me livrar dele. E eu pensava comigo: não, o senhor já está se livrando. Porque foi um dos que hoje veio aqui dizer que queria sarar, mas estava com um maço de cigarro no bolso, e o cigarro exalava por todos os poros. Só que ele queria vender o negócio, material, a empresa dele, a loja, sei lá o que era. E ele não percebia que o maior negócio da vida dele era a vida dele. E esse negócio, que é a vida dele, ele está pouco se lixando de acabar com ele. Pouco interessado em fazer algo que resgate a sua saúde. Está nervoso porque precisava vender e não conseguia vender. Tem dívida, tem conta, etc, etc, etc. Compreendemos isso. Mas será que ele ficaria mais calmo se descobrisse que tem um tumor cancerígeno no pulmão? E o senhor não tem problema. Logo, logo a gente vai rezar para o senhor vender logo o seu empreendimento. Afinal, o senhor vai precisar desse dinheiro, porque o senhor vai ter que fazer uma quimioterapia, uma cirurgia radical para tirar metade de um lobo pulmonar. Mas pelo menos assim eu fico calmo. Nós estamos ou mortos sem imaginar isso, ou não estamos sabendo o que significa viver. O grande negócio da vida, que é a vida, a gente esquece dele. E fazemos de conta que o melhor é tudo aquilo que depende da vida. Ele não ia ficar feliz se eu dissesse a ele: o senhor não se preocupe não, que se o senhor não vender em breve, o seu problema é com esse negócio que o senhor está querendo se livrar dele vai estar extinto.
Em breve. Quando a gente vai para debaixo da terra, não tem mais problema que resista. Até porque não sou eu que vai dizer isso, também não sei. Posso eu partir antes que ele. Mas, para meditarmos a respeito dos nossos valores, temos visto muita gente vir aqui querer ficar boa, se envenenando, como dissemos antes dos avisos. Isso é comer a carne de Jesus. Quem não consegue se livrar de um trago, de um canudinho de papel, como vai comer Jesus? Como vai engolir as suas lições? Como vai transformar-se? Ah, dói ouvir estas coisas. Os discípulos disseram isso para Jesus. Essa palavra é muito dura, Senhor. Tão dura que os que nos acompanhavam foram embora. E sabe o que Jesus respondeu? Ai, por favor, corre atrás deles. Traz eles de volta. Eu não queria machucá-los, não queria ofendê-los. Foi isso? Não. Jesus olha para esses amigos e diz assim: vocês, se quiserem ir embora também, podem ir. Não querem ir vocês também? Fala o Cristo. Aí eles começam a perceber que o negócio ia ficar preto para o lado deles. Não, não, Senhor, não é bem isso, não. Além do mais, onde é que a gente ia aprender essas coisas que a gente aprende do seu lado? Então aprendam. Ninguém que é mole aguenta a disciplina do cristianismo. Do cristianismo verdadeiro. E não estou aqui me referindo nem a espiritismo, nem a catolicismo, nem a evangelismo, nem a qualquer desses ismos. Estou me referindo a Jesus. Nenhum cristão mole aguenta Jesus. Por isso que são os cristãos que o traem. Não pense que Jesus precisa de muçulmano, de judeu para ser seu inimigo. Não, não precisa. Somos nós, os piores, que sorrimos para ele, lindinho, Jesus, maravilha, mas fica aí na parede, viu, lindão? Não desce não, que eu não dou conta de aí onde você vai, eu ir atrás. Ah, de alguém me bater no rosto, eu dar outra face. Isso não é comigo, mas o senhor é lindo na parede. Não sei o que seria de mim sem você. Pendurado. É uma outra forma de crucificar Jesus dentro das nossas casas. Penduraram na parede, penduraram no pescoço, penduraram em uma miçanguinha qualquer, colocá-lo preso dentro da carteira em algum papelzinho miraculoso, reduzindo Jesus a esse tipo de tarefa. Tarefa de Jesus é ser guarda-costa de gente inútil, de gente que diz acreditar nele, mas que vai usá-lo nos seus interesses. Resolve o meu problema, vê se eu vendo aquela desgraça lá, porque eu preciso me livrar dela. Vê se traz o meu marido de volta ou leva o meu marido embora, que eu não aguento ele. Ai, eu me apaixonei por uma pessoa. E essa pessoa agora é a alma da minha vida. Ai, mas eu vou rezar muito a Deus, vou pedir a Deus que me ajude, porque essa pessoa é casada. Então apaixonou-se pela pessoa errada. Ah não, mas aquela é a minha alma gêmea. Então tem alguma coisa muito mais errada, que você e a alma gêmea não terem combinado a hora certa de renascer para se encontrarem. Ai, mas
eu vou rezar, porque aí Deus dá um jeito. O que Deus tem a ver com isso? Mas é que eu só vou ser feliz se eu estiver com ela ou se eu estiver com ele. Mas você acha que Deus vai ficar feliz, que para você ser feliz vai fazer a infelicidade do outro ou da outra? É que eu não consigo viver sem essa pessoa. Consegue sim, para de ser manhoso. Viveu até agora. Está com um problema de carência que encontrou algum trouxa, alguma trouxa que diz que te aguenta. Porque todo o mal que você fizer para ser feliz vai estragar a sua felicidade. Comer Jesus dói. Mastigá-lo dói. Digeri-lo dói. Porque fere interesses. Fala Jesus ao jovem rico. Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Vai lá o moço todo lindo, bonitão, cheio da nota. Jesus, conhecendo a pessoa, diz para ele: você deve cumprir os mandamentos se quiser entrar no reino de Deus. E o moço, que devia ter calado a boca, enfiado a viola no saco, agradecido e ir embora, quis ainda dar uma de gostoso. Senhor, eu já faço isso. O que mais devo fazer? Está pedindo. Não está? Está pedindo? Não está? Você fala para a pessoa, olha, seja bonzinho, você sabe que a pessoa é uma cobra cascavel, tenha paciência, você sabe que é uma pessoa irritável. E a pessoa fala, não, eu já sou bonzinho, eu já tenho paciência, o que mais devo fazer? Está pedindo. Está pedindo. Aí Jesus, que precisa ensinar, diz a ele assim, então você volta, se você quer ser perfeito, volta, vende tudo que tem e dá aos pobres. Já começou. Vende tudo que tem, já é uma primeira punhalada. Por quê? Porque eu vou vender, bom, mas pelo menos eu fico com o dinheiro. Não, aí vem a segunda punhalada. Vende tudo que tem e dá para os pobres. Essa foi funda, hein, Senhor? Está forçando a amizade, hein? E aí, veio a facada final. Porque quando você fizer isso, você terá um tesouro no céu. Aí você vem e me segue. Ele pediu. Já imaginaram, queridas irmãs, queridos irmãos, queridos internautas, telespectadores, se você escutasse isso de Jesus, que ser amigo do homem, né? Fazer uma médiazinha com o Senhor Todo-Poderoso, levantador de defunto, fazer cego enxergar. Não, eu quero ser importante. Senhor, o que eu devo fazer? E Jesus vira para você, André, você volta lá na sua casa, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. Já pensaram vocês tendo que fazer isso? Sabe esse Jesusinho douradinho de ouro pendurado no pescoço, pendurado na corrente? Vende isso também, que deve dar uns bons trocos. Pega esse dinheiro e dá para os pobres. Alguém será que vai ter essa coragem? Será que alguém continua cristão se Jesus falar isto pessoalmente? Ou a gente não vai aí sair procurando uma outra religião, uma coisa assim mais light, menos, colesterolzítica. Mas isso está no Evangelho. Isso é o ensinamento do Senhor. Desapego. Você precisa amar a Deus mais do que a você mesmo. Amar ao seu semelhante mais do que a você mesmo. Você precisa amar ao Criador mais do que aos bens. Isso é do Evangelho. Ai, Senhor, essa palavra é muito dura.
Tá bem. Então vamos para outra. O Senhor fala que é preciso perdoar o seu semelhante. Aí vem Simão, impressionado, assim, surpresíssimo. Senhor, é preciso perdoar, mas será que até 7 vezes? Olha só, hein? Até 7 vezes, porque para Simão já era um escândalo perdoar. Numa época em que todo mundo falava olho por olho, dente por dente, pé por pé, mão por mão, um ensinamento que vinha lá de antes de Moisés, que era uma demonstração de coragem, de arrojo, de orgulho, vingar-se de quem te agredia. O Senhor fala, não, se alguém te bater numa face, oferece a outra. Se alguém te demandar a capa ou a blusa, entrega a capa também. Não resistais ao mal, fala o Senhor. E era por fogo na serraria. Então Simão quer saber, mas então que negócio é esse, Senhor? Tem que perdoar? Mas tudo bem, que a gente está entendendo que o negócio tem que ser um pouquinho diferente, mas até 7 vezes tá bom? 7. Porque já uma não é fácil, 2 então, 3 já é um absurdo. Imagina se chegar no 7, interna que ele está louco. O Senhor responde para ele, não Simão, não, 7 não. Quanto? 70 vezes 7. É preciso perdoar, e tem gente que anda com um caderninho contando. Porque 70 vezes 7 dá quanto? Quanto que dá 70 vezes 7? 490 vezes. O Senhor mandou eu perdoar 490 vezes. Eu vou lá contar. 1, 2, 3, 4, 5. E uma vez, consultando o Espírito a esse respeito, Emmanuel responde que era perdoar esse tanto de vezes cada tipo de ofensa. Porque cada uma é uma. Você foi caluniado, uma. Aí você foi desprezado, uma. Aí você foi traído, uma. O ser humano interessado em fazer as coisas andar depressa já tinha contado 3. Só tinha então 487 para aguentar. Não! É uma cada vez, em cada uma das ofensas diferentes que a gente aprende pela vivência da vida. Então Jesus fala, não Simão, Senhor, graças a Deus, porque eu estava pensando que 7 ia ser muito difícil. Não é 7 vezes, Simão. É 70 vezes isso. Simão teve um infarto, quase. É que Jesus estava lá, já o amparou, fez um tratamento espiritual nele, sem precisar cortar, e do mesmo jeito que ressuscitou Lázaro, voltou Simão do ataque apoplético que ele teve. Isso eu estou inventando, tá? Não está nas escrituras. Nem foi o Lúcio que me contou. Mas que o 70 vezes 7 não é invenção, isso está lá. Então, aí Simão deve ter pensado, poxa, mas é dura essa palavra, não é, Senhor? Poxa, é duro você se desfazer dos bens, dar aos pobres e seguir Jesus. É duro você perdoar 70 vezes, 7 vezes, esquecendo o mal que te fizeram. É duro você comer a carne, perdoar o semelhante, ajudar o próximo, esquecer-se. Então o que nós estamos fazendo aqui? Se abanando com o cristianismo? É que o cristianismo para mim é água de colônia. Eu passo 2 gotinhas assim, adoro o perfuminho do cristianismo. Então você cristão, falando de Jesus, mas eu não tolero o cheiro de gente nesses ambientes assim de favela, nesses buracos, dessas ruas, desses becos, me dá uma ânsia de vômito. Conheço pessoas, não pessoalmente, mas de ouvir dizer, que em algumas outras casas espíritas, uma especificamente que eu não vou contar qual é,
Não precisam ficar curiosos, porque esse é outro pecado. Ai, ele vai fazer a fofoca completa? Não. Não vou. Que eram muito generosas, já tinham aprendido a fazer a caridade para o próximo. Ah, e dá de comer, arrumaram uma sopa por semana lá, e você tinha que mergulhar na sopa para descobrir uma azeitona, para descobrir uma ervilha, mas era uma água que diziam que era uma sopa. E aí vinham os pobrezinhos na rua, vinham lá naquele local para fazer o tratamento do alimento no corpo, que deveria ser também do afeto para o espírito. Mas a pessoa que dirigia os trabalhadores, ela tinha uma conduta interessante. Antes de abrir as portas para os pobres, todo mundo que tinha ido lá fazer a sopa, sentava e tomava a sopa. Portanto, pegava o que era melhor da sopa e punha no seu prato. E depois que tinham se abastecido, aí o que restava, naturalmente, não pegavam com a mesma colher, pelo menos isso eles tinham esse cuidado. O que estava no panelão era para os pobres que vinham da rua. Eles não imaginavam que cada prato que eles estavam tomando era um prato que eles roubavam da fome dos outros. Porque todos eles tinham dinheiro em suas casas para comer lá. É que tem uma fauna de trabalhador cristão que acha que, como está dando alguma coisa, precisa ter algo em troca. Esta fauna é uma das piores que existe no movimento do cristianismo real. Porque nunca dá com amor, sempre dá esperando, bom, e o que eu vou levar nisto? Pelo menos o prato da sopa, não é? Dá para eu encher minha barriguinha, já está valendo a pena ir lá ajudar os pobres. Aí essa mesma dirigente desse grupo tinha que atender os infelizes que chegavam, e aí, aquele tipo, né? Tá, próximo, tá, próximo, tá. Parece o Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, apertando porca. Passava o dia inteiro apertando porca, que quando acabava o serviço dele, ele saía apertando porca ainda, sem ter porca mais para apertar. Aí quando terminava que os infelizes, você não sabe se mais infelizes porque tinham fome, ou se infelizes porque foram naquele lugar buscar comida, e tiveram que se submeter a esse tipo de anticristianismo. Depois que todos tinham ido embora, sabe o que ela falava? Ai, por favor, alguém me dá um passe, que eu preciso tomar um passe, porque eu não me sinto bem na companhia dessas pessoas. Depois de ter tratado o ser humano como coisa, essas pessoas que estavam fazendo isso, achavam que Jesus estava achando lindo o serviço mecânico de dar comida para o próximo. Ainda assim, essa infeliz dessa irmã tinha que se sentar para receber um passe, porque esse povo que vinha da rua era muito carregado. E ela sentia que ficava com ela. Não, é que nessa hora deixava ela sentir quem ela era, de verdade. Para esse tipo de gente, é muito complicado engolir Jesus. Imagina então abraçar qualquer mendigo na rua. Que chegue para você, ou que chegue na casa espírita. Recolhê-lo e abraçá-lo com ele cheirando urina. 3 dias sem tomar banho. Ah, a gente gosta desse espiritismo, desse cristianismo ascético. Todo mundo limpinho, todo mundo higienizado, sem desodorante vencido, barbinha feita. Não é esse o cristianismo de Jesus. Então Jesus fala para os seus amigos: podem ir vocês embora também. Porque não é desse tipo de gente que o mundo precisa. O que está esperando pela humanidade, queridas irmãs, queridos irmãos, é algo que nunca mais nós vamos esquecer na nossa existência.
E se nós não nos prepararmos com a essência do Evangelho em nosso coração, vai ser muito tarde resolver e pedir perdão quando tudo estiver caindo. Vai ser muito tarde resolver e solicitar que Deus nos ajude através da paciência com o semelhante, quando já não tiver quase semelhante para você ter paciência. Vai chegar o dia em que nós vamos ter que esquecer do joelho, da cabeça, do braço, da barriga que dói. Porque nós vamos ter que fazer coisas para sobreviver de forma a que isso tudo já não tem mais valor. E quando isso acontecer, você vai pensar assim, mas por que eu não fiz antes? Por que há 2, há 3, há 5, há 10 anos eu carrego essas coisas comigo? Por que eu não joguei isso no lixo? É porque Jesus tinha muita paciência. E é porque também a gente é muito indiferente. Daí, o esforço dos espíritos amigos em nos avisar. Olhem para o cristianismo como gente que procura vivê-lo. Não que nós tenhamos que ser santos de hoje para amanhã. Não que da nossa santidade dependa nosso ingresso no mundo da regeneração. Mas exija de você um pouco mais do que significa ser cristão. Se é verdade que temos que perdoar 70 vezes, 7 vezes, por que estamos ainda guardando rancor de pessoas que nos machucaram, de namorados e namoradas que nos abandonaram, de maridos que nos traíram, de esposas que foram embora? Por que estamos guardando em nossa alma esse amargor que envenena não somente o corpo, envenena o que somos como ser espiritual? Por que nos agarramos tanto ao lixo que brilha? Se hoje estivesse acontecendo o dilúvio de Noé, sabe o Noé? Se fosse hoje o dilúvio de Noé, já imaginou o que você ia fazer com tudo que juntou? Já imaginou onde estaria tudo isto? Tanto esforço, tanto sacrifício, tanta munhequice, tanta dureza, tanta avareza, tanta indiferença, tanta gente morrendo de fome que poderia ter salvado. E agora está tudo inundado. O que vai ser? Qual será a conclusão da vida, da lei, do universo a seu respeito, ao nosso respeito? Foi um indiferente. Juntou e se afogou em tudo que juntou e não fez nada para ninguém. Mas quando a inundação estiver chegando, e que o povo começar a escutar o barulhão da água, quando começar a ouvir os rugidos da tormenta, aí não adianta querer espalhar o que tem. Porque aí também quem vai receber não tem nem tempo para aproveitar o gesto de carinho. Não. É preciso fazer o bem a tempo. É preciso fazer o bem a tempo. Ou em tempo. Porque senão, isso não significa ser bom. E fazer o bem em tempo significa ir procurar quem nos ofendeu e pedir desculpa. Mas foi ele que me ofendeu, ótimo, melhor ainda, você pedir desculpa para a pessoa que te ofendeu. Para que ela sinta que você não tem nada contra ela, que você quer ser seu amigo. É você ir procurar quem te feriu, ou quem você feriu, para refazer, se não uma nova amizade, mas para, como disse Jesus, reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele.
Ah, Senhor, como é dura essa palavra. Ama o próximo como a ti mesmo. Ah, Senhor, como é dura essa palavra. Dá as tuas coisas. Junta um tesouro no céu, onde as traças não comem, a ferrugem não destrói e os ladrões não roubam. Para que construir mais celeiros e mais celeiros? Para guardar mais abundância, abundância, abundância. Se ainda nesta noite Deus vai te pedir a alma. Ai, Senhor, como é dura esta palavra. Quem sabe Jesus não tem que inventar um outro cristianismo. Ou quem sabe a gente não tem que inventar uma outra vontade. Para que este cristianismo de verdade tenha algum sentido para nós. Por isso, queridas irmãs, queridos irmãos, Jesus fala, não é de dizer Senhor, Senhor, que entraremos no reino do céu. Só entrará no reino do céu quem fizer a vontade do Pai. Este sim. Quando entrarem na sala de passe, lembrem disso. E quem sabe comece hoje, no coração de cada um. É verdade, o pedido para melhorar. Mas também, quem sabe, possa começar a gratidão a Deus por me deixar resgatar na minha dor, na minha dificuldade, os erros do passado, o que eu já fiz de errado. Ao invés de me mandar para o inferno, ser queimado por um ser atroz, Deus garante para todos nós a possibilidade de voltar, de recomeçar a viver, de acertar, de reformar. Quem sabe a gente não deveria agradecer. Obrigado, Senhor, pela dor que eu possuo. Porque ela nunca vai me matar. Mesmo que meu corpo venha morrer, eu sairei melhor como um espírito indestrutível que sou. Mas, se você entender esse cristianismo de coragem, não vai ficar só nisso, não. Você vai sair daqui e vai se esquecer da sua dor, vai se esquecer que tem tumor, vai se esquecer que está ficando cego, ou que pode perder a vista, e você vai ajudar as pessoas. Porque só o cristão verdadeiro tem coragem suficiente para ser bom, mesmo sofrendo. Só este é capaz de fazer aquilo que Francisco de Assis cantava ao dizer que a gente pudesse esquecer-se, porque era muito mais nobre a gente consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, muito melhor a gente amar do que ser amado. Quando isso vai ter significado? Quando a gente quiser. Vai ser muito melhor então, do que somente agradecer pela dor que nos fustiga, a gente ser maior que ela. Que coisa mais bela pode existir do que ao invés de pedir, a gente aprender a servir. Foi isso que nós cantamos hoje de novo, pela 10ª vez. Cantamos isso antes de começar. Como todo dia a gente se põe a cantar. Senhor, onde estiver alguém que precise te encontrar, deixa eu ajudá-lo a te achar. Isso tem que ter algum valor. Isso tem que significar alguma coisa. Pensem nisso. É essa aí.
que nós cantamos e vamos cantar. Muita paz. Obrigado, Senhor, por mais este dia em nossas vidas, pela oportunidade de aprendermos, mesmo que seja com a dor, com a dificuldade, com o desafio, com a necessidade. Obrigado pelo carinho dos espíritos amigos, que ao nos envolverem com vibrações de esperança, estimulam em nós o ser adulto, para que nós deixemos de ser crianças. Que aprendamos de forma o menos dolorosa possível a antecipar a felicidade, a diminuir a dose do remédio amargo, do sofrimento. Apenas e tão somente porque a cada momento estamos procurando fazer o que devemos, amar as pessoas, esquecer o mal, limparmos-nos por dentro, transformar nossa mente, aprender coisas novas. Tantas coisas, Jesus, que significam embebermos-nos com a tua luz e exercitarmos a filiação divina, que nos assustamos quando pensamos quanto tempo faz que não fomos aprender algo novo que nos melhore. Quantas vezes hoje elogiamos a conduta de uma criatura, nos assustamos, Senhor, quando vamos pensar quanto tempo faz que alguém me ofendeu e eu não consegui perdoar. Nos surpreendemos quando, olhando para o nosso interior, nós vemos que brigamos no nosso lar por coisas tão miseráveis, disputando opiniões sobre a posição de tapetes, fazendo questão da autoridade para demonstrar que somos nós que mandamos. Ah, Senhor, olhando por tudo, avaliando, nós concluímos que não são espíritos malignos, nem são vírus e bactérias que nos enfermam. Somos nós mesmos, Senhor, que causamos a doença por cultivá-la em nosso interior. Ajuda-nos então, aqui neste dia que começa para nós, nesse instante de oração, meditando nas tuas lições, nós possamos embeber o nosso coração em amor e sairmos daqui melhores. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do
Deus.